Paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelcido Reis. Trago-lhes o comentário da lição 12, da revista da nossa escola dominical, CPAD, que tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. Texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Amados, hoje nós vamos tratar desse assunto muito especial, esse assunto que diz respeito a todos nós, a nossa convivência, o nosso dia a dia, ou seja, o nosso ciclo familiar. Vamos tratar hoje da relação do crente com a família. A família foi o primeiro grupo social a existir, foi criado por Deus lá no Jardim do Éden. A família vem atravessando séculos e milênios, embora tenha sido bombardeada pelo inimigo em todos os tempos, mas nos tempos modernos, a família tem sido alvo de ataques constantes do inimigo, que tem procurado depreciar a família, criando um novo modelo de família. Um novo modelo onde não há a necessidade da união do homem e da mulher com o propósito de geração de filhos, mas um modelo onde dois homens morando junto, duas mulheres morando junto, adotando filhos, dizendo que é um novo modelo, ou seja, um modelo moderno de família. Sabemos que este não é um modelo de família que é aprovado pela Bíblia, mas nós sabemos que mesmo com todos os bombardeios, a família tradicional, ela continua sendo preservada como uma instituição divina criada por Deus. Então hoje nós vamos tratar desta relação do crente com a família. Então vamos tratar hoje da relação da conduta do marido, da esposa e também dos filhos. Por exemplo, no tópico primeiro, a conduta do crente com o marido. Ponto 1. O papel do marido como líder da família. Veja só, meus amados, o apóstolo Paulo, quando ele traz esse ensino acerca da família, o apóstolo Paulo ele apresenta o marido como o cabeça da mulher, assim como Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, neste sentido, o marido ele deve ser o líder, ou seja, ele deve liderar a sua casa da mesma maneira em que Cristo ele lidera a sua igreja. E qual é a forma que Cristo ele lidera a sua igreja? Cristo lidera a sua igreja através do amor sacrificial, da sua entrega, da sua doação. Cristo, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nos tempos modernos, há um movimento feminista que tem sentido nas ideias marxistas, que afirma que esse modelo de família, esse modelo tradicional, esse modelo bíblico, ele é um sistema opressor que leva o homem a oprimir a mulher. Mas a grande verdade é que a família tradicional, criada por Deus, a família segundo as Escrituras, ela é fundamentada no amor verdadeiro, no respeito mútuo. E neste sentido nós podemos compreender que a família ela está sobre todos os propósitos que o homem tem criado para estabelecer um novo conceito. Ela continua viva, continua ativa e continua abençoada por Deus. No ponto 2, o amor como elemento primordial. Veja só, o apóstolo Paulo, ele afirma que o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Cristo, ele amou a igreja através da sua entrega, através da sua doação. Ele amou a igreja de forma incondicional. Ele amou com um amor sacrificial. E é neste sentido que o marido, ele também deve amar a sua esposa. A igreja, ela foi atraída a Cristo por causa do amor demonstrado de Cristo para com a igreja. Assim também, a esposa deve ser atraída ao marido por causa da expressão de amor, a manifestação do amor verdadeiro, do amor incondicional, do amor através de doação de si mesmo a este amor. É nesse sentido que a esposa também deve ser atraída ao marido. Então nós podemos ver que é desta maneira que o marido, ele deve manter a união, a comunhão e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Quando nós falamos em amor, nós podemos destacar que existe 3 formas de amor que está inserido no conjunto familiar. Primeiramente, nós podemos destacar o amor eros. O que é o amor eros? O amor eros é o amor em que se expressa através da paixão sexual, ou seja, nós vemos que o marido, ele deve ter atração sexual pela esposa, e vemos que isto é justo, que o marido, ele tenha essa aproximação, ele tem esse desejo maduro, constante com a sua esposa. Também a Bíblia nos mostra o amor estorge. O que é o amor estorge? É o amor, amados, familiar, o amor que se expressa através do sentimento familiar, é a afeição familiar, é o bem-estar, o prazer de estar junto. O amor estorge se manifesta atraindo as pessoas. Quando o marido, ele sente falta da mulher, quando a ausência da esposa faz falta ao marido, esta manifestação ou essa expressão manifesta o amor estorge, aquele amor centralizado na família, aquele amor de bem-estar, aquele amor que faz a alegria doméstica. Mas também existe o amor ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor que está centralizado em Deus. Deus é a expressão máxima do amor ágape. Esse amor é sacrificial, esse amor é de entrega, esse amor é de doação. E o amor ágape, ele gera no nosso interior através do Espírito Santo, gerando o fruto do Espírito, como por exemplo o amor. O amor é fruto do Espírito que dá brilho a todas as virtudes humanas. Então nós podemos ver, meus amados, que esse amor, ele é desinteresseiro, esse amor é um amor verdadeiro, este amor, ele manifesta trazendo afeição para a pessoa amada. O apóstolo Paulo, quando falou deste amor, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor não busca os seus próprios interesses, ele não se irrita, o amor não suporta mal. Então esse amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor, ele nunca falha, segundo a afirmação do apóstolo Paulo. Então esse amor que não falha, é esse amor que é centralizado em Deus, na expressão de Cristo, gerado em nós, através do Espírito Santo. Este é o amor em que Deus nos amou. Este é o amor que também manifestamos o nosso sentimento para com a nossa família, para com a nossa esposa. O ponto de número 3, o cuidado do marido para com a esposa. Veja só, a Bíblia, ela diz que quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E toda pessoa que ama a si mesmo,
ele tem cuidado com o seu próprio corpo, ele tem zelo pelo seu próprio corpo. E é nesse sentido, meus amados, que nós podemos observar que esse amor, ele implica proteger, esse amor implica prover todas as necessidades domésticas. Então, o esposo deve manifestar esse amor de forma verdadeira, não apenas com as provisões domésticas, mas também dando honra, afeto à esposa como um vaso mais frágil. Vamos agora para o tópico 2, a conduta da crente como esposa. Ponto 1, o conceito de submissão cristã. Amados, antes de nós entrarmos aqui nesse ponto, eu quero voltar ao nosso texto da leitura bíblica em classe, no versículo 21, primeiro versículo aqui da nossa leitura bíblica em classe. Mas antes de eu citar este versículo, eu quero também relatar algo acerca da lição passada, da lição 11, que tratou dos atributos da unidade da fé, quando falamos da humildade, da mansidão e longanimidade. Naquele ponto, a nossa lição e até mesmo o texto bíblico, ele relata que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Aqui na nossa lição, no versículo 21, nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E este é o sentido da sujeição aqui que o apóstolo Paulo ele está tratando conosco. Então, neste sentido, a esposa ela deve sujeitar ao seu marido, os filhos devem sujeitar aos seus pais e os empregados também devem sujeitar aos seus patrões. Então, neste sentido, nós podemos ver que a submissão da esposa ao marido é da mesma forma que ela é sujeita a Cristo. Então, veja só, a Bíblia recomenda a esposa sujeitar ao marido como ao Senhor. E como que a esposa ou como a mulher ela é sujeita a Cristo? Não é por coação, não é por pressão, mas voluntária, movida pelo sentimento de amor, pelo reconhecimento da grandeza de Cristo, pelo reconhecimento da manifestação do amor de Cristo. E por ela reconhecer o sacrifício de Cristo, a grandeza do seu sofrimento, ela então se doa, ela se entrega a Cristo movida pelo sentimento de amor. E é este o mesmo sentimento que a esposa deve demonstrar para com o marido. Ela deve sujeitar ao marido por causa do amor. Então nós vemos que o marido que ama de verdade a sua esposa, o marido que está disposto a amar a sua esposa de forma incondicional, que está disposto a amar na forma de doação e de entrega, certamente a mulher não terá nenhuma dificuldade de retribuir a este amor, expressando também amor ao marido. Então nós vemos aqui que não se trata de uma sujeição irracional, forçada ou por pressão, mas voluntária, uma manifestação de gratidão ao amor manifestado pelo marido. No ponto de número 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ela era propriedade do marido. Vemos também na cultura grega, a mulher ela era diminuída, ela era tratada como inferior ao homem e era também escravizada pelos maridos. Mas nós podemos ver que Jesus, nos evangelhos, Jesus ele apresenta a mulher na mesma condição do homem. Ele apresenta a mulher em condição de igualdade e dignidade em relação aos homens. Jesus ele quebrou alguns paradigmas quando ele esteve com a mulher samaritana. Por exemplo, ele quebrou
paradigmas na relação entre judeus e samaritanos. Ele também rompeu preconceito e discriminação. Então, portanto, nós podemos entender que a mulher cristã, ela goza dos mesmos privilégios, ela goza da mesma liberdade em Cristo e ela não está sujeita a nenhum jugo de escravidão. Eu estou falando da mulher cristã, porque na verdade em alguns países muçulmanos, alguns países em que não tem a presença do cristianismo, a mulher continua sendo escravizada, a mulher continua sendo subjugada, maltratada, mas a mulher cristã, ela goza destes privilégios que Cristo concedeu à mulher, sendo colocada em pé de igualdade com os homens. No ponto de número 3, a reverência devida ao marido. Veja só, amados, aqui nesse ponto, nós podemos ver aqui uma recomendação bíblica que diz que o marido deve amar a sua mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja. Veja que a referência desse amor é Cristo. Mas aqui traz um assunto importantíssimo, quando a Bíblia recomenda o marido amar a mulher, mas a Bíblia não recomenda a mulher amar ao marido, mas simplesmente ser sujeita ao marido, simplesmente a ser submissa ao marido. Por que então que a Bíblia não manda a mulher amar o marido e sim ser sujeita? Veja só, meus amados, nós podemos ver que o homem, através dos seus instintos e dos seus hormônios, por exemplo, a testosterona, o homem ele se apresenta sisudo, másculo. Eu não estou falando aqui de machismo, mas estou falando do homem macho no sentido real da palavra, aquele homem que cumpre realmente o seu papel de homem. Nós vemos que enquanto o homem ele é sisudo, a mulher ela é sexo frágil. Enquanto o homem ele é racional, a mulher ela é emocional. Então, nesse sentido, nós podemos ver que o homem ele tem uma certa dificuldade de expressar, de manifestar esse amor de forma prática, de forma até mesmo nas palavras. Mas vemos que amar para a mulher não há nenhuma diversidade, porque o sentimento feminino, a docilidade feminina, leva a ela a amar de forma tão fácil que ela não precisa ter recomendação para amar. O sentimento, a personalidade feminina já leva ela a ter uma propensão para o amor. Agora, o homem, ele precisa desta recomendação porque ele deve manifestar esse amor. Um homem que ama a sua esposa, um homem que dedica amor à sua esposa, geralmente ele vai ter a retribuição desse amor. Então, nesse sentido, meus amados, é que nós vemos que a Bíblia recomendando o homem a amar da mesma forma que Cristo amou a igreja. O homem expressar esse amor não através somente de palavras, mas também na prática, com exemplo, com a própria vida. Vamos agora para o tópico de número 3. A conduta do crente como filho. Ponto 1. A responsabilidade dos pais. Veja, meus amados, aqui também na convivência familiar, há aqui uma parte que envolve a conduta do membro da família como filho, mas apresenta também alguns requisitos aqui de responsabilidade que recai os pais nesta relação entre pais e filhos. A relação entre pais e filhos deve ser uma relação sadia, deve ser uma relação próxima, porque esta relação acaba trazendo harmonia, aconchego,
bem-estar para a família. E neste sentido, a Bíblia nos recomenda aqui que os pais, eles devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. O que é doutrina? Doutrina, meus amados, é orientação. Doutrina é ensinamento, é treinamento. Isso aqui, quando fala criar os filhos na doutrina, está falando aqui da formação do caráter do filho, especialmente na sua idade tenra, na sua infância, porque é na infância que se forma o caráter moral do cidadão. E nesse sentido, o papel do pai é muito importante na formação do caráter. O caráter é formado na família. Então nós sabemos, meus amados, que é na família que o caráter se estrutura. A criança acaba absorvendo os ensinos da família. E a criança, ela absorve os ensinos dos pais. Então existe duas formas especiais de aprendizagem que envolvem a criança. Uma delas é por imitação e a outra por observação. Então nós podemos ver, meus amados, que a criança, dia a dia, ela está aprendendo com a vida doméstica. Ela está aprendendo, imitando o pai, querendo ser como o pai, admirando aquilo que o pai faz, também tentando, observando a vida doméstica. Neste sentido, os pais precisam tomar muito cuidado. Imagine, por exemplo, aquela família onde o cobrador chega na porta da casa, bate na porta, chama, e o pai, ele diz para a sua esposa: vai lá e diz que eu não estou. A criança, ouvindo aquilo, quando ela volta e aquele cobrador foi embora, aquela criança então absorve que mentir faz parte da formação do caráter dela, enganar faz parte do viver. Então nós vemos que aqui que comprar e não pagar também faz parte. E assim, meus amados, nós podemos ver que tudo aquilo que se faz dentro de uma casa, a criança acaba absorvendo. Imagine, por exemplo, pais que falam palavrões. Falar palavrão para a criança vai ser normal. Imagine, por exemplo, o pai que agride a esposa. Isso para ele vai aparecer algo normal. Mas nós vemos então que a criança, ela é observadora. E o pai, ele deve ter muito cuidado com isso, porque isso acaba sendo absorvido para a criança, formando o caráter e levando para a vida inteira. Então nós podemos ver, meus amados, que nos tempos passados, a família, ela era a principal influenciadora, mas ela tinha outras coadjuvantes, como por exemplo, a escola e até mesmo a igreja. Mas nós vemos que a escola falhou. Muito embora muitas famílias também tenham falhado na educação, principalmente dessa educação moderna, muitas famílias têm falhado. Mas a escola, há muito tempo que ela tem falhado. A escola não ajuda a educar, simplesmente transmite conhecimento científico. E muitas vezes até a criança acaba aprendendo algumas coisas na escola que precisa ser reparadas dentro da família. Como, por exemplo, muitos dos nossos filhos pré-adolescentes nas escolas estão sendo ensinados que o rapazinho, ele precisa usar preservativo para ele não pegar doenças sexualmente transmissíveis. E a mocinha, ela precisa também aprender a usar anticoncepcional para não se engravidar. Ela precisa manter a relação sexual com o rapaz com o uso de preservativo para não adoecer. Então nós vemos aqui neste sentido que a escola, ela traz conceitos que são contrários aos padrões da família tradicional. E nós podemos ver que isto traz perturbação para a família.
Estes conceitos modernos em que apresentam o homem como um animal, com seus instintos sexuais, e esses instintos não podem ser reprimidos, ele é um conceito moderno que se tem nas escolas. E os nossos filhos estão absorvendo isso. Poucas escolas, elas ensinam que os nossos filhos, eles precisam se proteger, que tem uma proteção para a alma chamada Jesus Cristo. E nesse sentido, os pais têm que ficar bastante atentos contra esses ensinos maléficos que destroem aqui o bem-estar da família. Vemos também, amados, que a Bíblia, ela traz recomendação que nós devemos criar os filhos na admoestação do Senhor. Quando nós falamos de admoestação, meus amados, nós estamos falando das advertências no sentido espiritual. A família também é responsável pela formação do caráter espiritual da criança. É na família que a criança vai aprender a andar nos caminhos do Senhor. Portanto, os pais, eles não devem deixar de levar as crianças à igreja. Infelizmente, muitos pais vão para a igreja e deixam seus filhos em casa, porque dão trabalho. Deixam em casa assistindo televisão, diante das babás eletrônicas. E isso, na verdade, lá na frente vai fazer falta. Quando chegar a fase crítica da adolescência, dos conflitos internos, muitas crianças, elas vão precisar daqueles ensinos, elas vão precisar daquele ensino para perseverar nos caminhos do Senhor. Neste sentido, nós podemos ver, amados, que o ensino dos pais traz um valor inestimável para as crianças. Então veja só, a criança precisa ser orientada nos caminhos do Senhor para ela saber discernir entre o bem e o mal. Neste sentido, nós podemos ver que os pais, cabe a eles a responsabilidade de estabelecer limites para reagir contra a conduta de desobediência da criança. E nós sabemos, amados, que a desobediência, ela é a raiz de todo mal. Ela é a fonte de todo pecado e responsável por todo o sofrimento humano. Então, neste sentido, nós podemos ver que a desobediência, ela campeia, o espírito de desobediência, ele vem tentando atingir as famílias de uma forma terrível. E muitos filhos, por causa da desobediência, têm sofrido, têm passado por adversidades. Não é raro nós encontrarmos pessoas que vêm passando por adversidades, arrependidas por não ter ouvido os conselhos do pai. É também comum nós vermos pais se lamentando acerca da conduta reprovável dos filhos. E neste sentido, cabe ao pai orientar, ensinar, admoestar, para que o filho possa formar um caráter moral e um caráter espiritual pautada nos ensinos da palavra do Senhor. Ponto de número 2, a conduta requerida dos filhos. Veja só, a Bíblia recomenda para os filhos: vós filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é justo. Então aqui nós vemos aqui um critério de obediência aos pais. Existem 2 pontos importantes na conduta dos filhos. Um deles é a obediência, o outro é a honra aos pais. Veja só que a obediência e a honra é algo que os filhos não devem estar ausente deles. Então nós vemos aqui, amados, que quando a Bíblia diz que os filhos devem obediência aos pais porque isso é justo, nós vemos que a obediência, meus amados, muitas vezes ela confronta com a natureza carnal do ser humano. Porque é mais fácil desobedecer do que obedecer. Mas nós podemos ver que a obediência, amados,
ela é exatamente para o bem-estar da família. E vemos que a obediência, ela é um princípio estabelecido primeiramente por Deus. Então, no relacionamento sadio, no relacionamento familiar, a obediência é um fator muito importante que traz bem-estar para a família. E cabe aos filhos obedecer aos seus pais. O que é obediência? Obediência aqui é fazer tudo aquilo que o pai ele está pedindo para fazer. Mas os filhos também têm a responsabilidade de honrar o pai e a mãe. E quando fala aqui em honra, envolve amor e respeito. E esse amor e respeito é para toda a vida. Então, é lamentável que a gente muitas vezes vê filhos colocando pais nos asilos, deixando de assistir os seus pais. Então nós precisamos compreender que o amor, que a honra, ela é acompanhada do amor, ela é acompanhada do respeito, e isso tem que ser constante por toda a vida. Veja só, meus amados, neste sentido, nós podemos compreender que a honra devida aos pais, ela traz benefício para os filhos, e é exatamente o que nós vamos ver aqui no ponto 3, o mandamento com promessa. Veja só, a Bíblia traz uma recomendação para os filhos em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12, dizendo lá que os filhos devem obedecer aos pais, ser obediente aos pais. Para quê? Para que te vá bem e seja prolongado os seus dias na terra. Veja que esta aqui é uma condição bíblica que manifesta aqui a bênção de Deus. O filho obediente, o filho que cumpre os seus requisitos, ele vai bem na terra. E aqui, essa expressão aqui que fala para que te vá bem e seja prolongada os dias, envolve aqui bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Vejam o que a Bíblia nos diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 9. Deus, ele manifesta dizendo que ele guarda a aliança e a misericórdia daqueles que o amam até a 1000ª geração. Então a bênção que vem para os filhos em decorrência da obediência, ela é uma bênção prolongada que vai para os netos, bisnetos, tataranetos, vai para as gerações futuras. Amém? Então nós vemos aqui que esta bênção que vem para os filhos eles vai ter o bem-estar e vai ter também uma família pautada nesses mesmos valores domésticos. Então isto significa, meus amados, que todas as bênçãos advindas de Deus estão implícitas naqueles que amam, naqueles que honram, naqueles que obedecem os seus pais. Amém, amados? Que Deus nos abençoe.